Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nosso vídeo hoje é para resumir, né, fazer um breve resumo aí do que tudo o governo fez até o momento, tudo que o governo tomou como medida que você, pequeno empresário, pode usar na empresa de vocês. Tá? O que eu posso fazer para tentar conter aí meu fluxo de caixa, inclusive, né, no momento onde eu não estou vendendo muito. Aliás, eu estou vendendo bem pouco. Tá? Então, o que eu, empresário, posso aplicar na minha empresa desde já? O vídeo de hoje é justamente para fazer um breve resumo disso. Tá? Primeiro ponto interessante aí foi a MP 944, que é uma MP que cria um programa emergencial para suporte a emprego, ou seja, o governo não quer que você mande ninguém embora. E para isso, se você faturou em 2019 de 360 mil a 10 milhões de reais, você pode aderir a essa MP. O que é essa MP? Você financiar a totalidade da sua folha de pagamento por 2 meses. Tá? Obviamente, tem algumas regrinhas, como por exemplo, você precisa ter junto ao seu banco o processo, o pagamento da folha de pagamento através do seu banco. Tá? Então, se você ainda não tem isso, se você ainda não tem esse pacote com o banco, é interessante você pensar nisso, porque muitos bancos aí estão exigindo que realmente você tenha a folha de pagamento com eles para poder liberar esse financiamento. É uma condição básica aí da MP. Aí os bancos geralmente, né, ou cobram uma taxa muito baixa para isso, ou geralmente nem cobra nada, tá bom? A outra condição interessante aí é que para você, né, que na verdade você tem uma limitação, né, de financiamento de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090. Então, se o seu funcionário ganha 3 mil, o governo vai te financiar 2.090 e a diferença você vai arcar. Tá? Por que, que esse programa é um programa interessante? Pessoal, a taxa de juros é de 3,75% ao ano, ou seja, é menos do que o cartão de crédito cobra por mês. Né? Então, 3,75% por ano é uma taxa interessante. Você tem 6 meses de carência e você paga em 36 parcelas. Ou seja, considere usar esse programa, né, é o que está nessa MP, porque realmente é interessante. Tá? Converse com o seu gerente vai pedir alguns documentos para você poder ter para o banco poder analisar o seu crédito aí e liberar esse financiamento. Tá? Mas eu tenho caixa, compensa, eu tenho dinheiro sobrando, estou com caixa reservado lá para contingência, vou usar. Pense bem, use esse caixa, por exemplo, para o giro da empresa. Tá? Porque essa taxa de juros, pessoal, esse financiamento aí da folha de pagamento é um juros muito baixo. Tá? Você não vai encontrar uma linha de capital de giro, por exemplo, com uma taxa nem perto disso. Tá? Então, às vezes compensa. Analisa, projete o seu fluxo de caixa aí de acordo com o cenário e analise aí fortemente essa condição que o governo deu. Tá bom? Outro assunto que eu queria resumir aqui para vocês, além da MP 944, é a MP 927, né, que alterou algumas regras trabalhistas. Né? Ela flexibilizou algumas regras, como, por exemplo, o home office. Então, se você tem uma parte da sua equipe aí que você consegue mandar para casa para trabalhar de casa, compensa. Tá? Se você tem essa estrutura, compensa pensar nisso, porque realmente você diminui o fluxo de pessoas aí na sua empresa e manda o cara trabalhar de casa. Tá bom? Você pode também antecipar férias, você pode dar férias coletivas, você pode antecipar feriados, o que pode ser muito interessante, salvo aquele feriado que é religioso, que precisa do consentimento aí do seu funcionário também. Tá? Nas férias, o interessante é que você pode pagar suas férias não 2 dias antes do cara sair de férias, mas sim no mês seguinte, né, que o cara gozou as férias. E o terço das férias que você geralmente paga antes do cara sair de férias também, você pode pagar lá em dezembro. Então, olha só, pensando em fluxo de caixa, é uma medida muito interessante. Tá bom? Banco de horas, se você nunca usou o banco de horas, pense em utilizar o banco de horas nesse momento. Tá? É também uma boa opção. Tá? Outro assunto interessante que a MP 927 traz é o adiamento do fundo de garantia. Então, eu não sei se vocês optaram por postergar o fundo de garantia desse mês, mas se vocês não fizeram isso, você pode fazer isso no mês que vem. Tá? E aí você vai pagar em julho. O fundo de garantia que você vai estar postergando, você vai pagar ele em 6 meses, de julho a dezembro. Tá? Então, é uma medida interessante que pode aliviar o seu caixa. Tá bom?
Outro assunto interessante, né, que eu gostaria de resumir brevemente aqui para vocês, é a MP 936, que também visa manter empregos. Tá? Então, o que o governo traz aí com a medida 936, com a MP 936? Ó, empresário, você pode reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho do seu empregado em até 90 dias na proporção de 25%, 50% ou 70%. Tá? Consequentemente, se você reduzir a jornada de trabalho da pessoa, você também vai estar reduzindo o salário dele na mesma proporção. Tá? Outra opção interessante aí pelo MP 936 é a suspensão temporária do contrato, ou seja, você tem aquele grupo de pessoas, aquele departamento da sua empresa que não vai ter demanda nenhuma nesses próximos dias. Tá? Então você tem por até 60 dias, você pode fazer a suspensão do contrato de trabalho da pessoa. Em ambos os casos, tanto na redução quanto na suspensão, o funcionário ele tem a garantia provisória do emprego, ou seja, no tempo da redução e no tempo da suspensão, ele não pode ser mandado embora. Tá? E também num período equivalente após o restabelecimento do contrato de trabalho normal dele. Então, por exemplo, se você suspender a pessoa por 60 dias, você não pode mandar ela embora por 60 dias e depois, por mais 60 dias, você não pode mandar ela embora também. Tá? Então, você dá essa segurança para o funcionário e você alivia o seu fluxo de caixa. É uma medida interessante porque ambos aí saem ganhando. O funcionário vai trabalhar menos e vai ganhar, não vai ganhar a mesma coisa porque tem uma redução aí, o governo entra com benefício emergencial, ele supre aí esse valor que você vai deixar de pagar para o cara, mas o cara tende a perder um pouquinho sim em relação a isso. Quanto maior o salário da pessoa, mais ele vai acabar perdendo. Mas ele vai estar trabalhando menos e vai ter aí, às vezes, no caso da suspensão, ele nem vai estar trabalhando, tá bom? Eu não vou aqui falar detalhes de como calcula aí esses valores do benefício, porque realmente demanda um pouquinho mais de tempo. Então, eu queria dar essa dica para você. E se você quiser saber mais sobre a redução, sobre a suspensão e sobre esse benefício que o funcionário vai ganhar, mesmo estando com o horário reduzido ou com o contrato suspenso, se vocês quiserem saber mais, procurem a gente, nossos contatos aqui está aqui no rodapé do vídeo, né? Ou se você não é meu cliente, você procura o seu contador também, tá? O seu contador também está sabendo aí, está por dentro aí de todas as novidades, tá? Se você quiser então reduzir a jornada de trabalho do cara, suspender o contrato, é uma opção que a MP 936 dá. Obviamente, não faça isso sem analisar, sem pensar, sem planejar, porque tem algumas pegadinhas aí, tem algumas inseguranças, né, que a MP traz, que você precisa fazer bem feito, você precisa planejar e executar bem feito para não incorrer em risco trabalhista. Tá bom? Por exemplo, o ministro Lewandowski agora, né, nesses últimos dias, numa liminar, disse que você precisa avisar, né, você precisa comunicar o seu sindicato dessa redução, dessa suspensão. Enfim, tem algumas regrinhas aí, algumas dicas a mais que a gente precisa dar. Então, se for o caso esse da sua empresa, da redução da suspensão, venham conversar com a gente, né? Mandem mensagem para a gente, mandem e-mail, WhatsApp, que a gente te orienta certinho, quando que você pode aplicar. Tá bom? Pessoal, galera aí do Empresas de Lucro Presumido e Lucro Real, o INSS patronal foi prorrogado. O que você pagaria agora em abril e maio, você pode prorrogar para agosto e outubro. Tá? Tanto o INSS patronal quanto o PIS/COFINS. Então, é uma medida interessante, né, para você também tentar preservar seu caixa. Obviamente, lá na frente, nos meses lá da frente, você vai acumular aí esses tributos, né? Além de pagar o tributo do vencimento normal, você vai ter que pagar esse que você está prorrogando. Mas, né, mediante aí toda essa situação onde a gente está vendendo um pouco nesse momento, né, pode ser que seja interessante. As empresas do Simples Nacional também tiveram o Simples Nacional, que venceria agora em abril, maio e junho, prorrogado para outubro, novembro e dezembro. Tá bom? A parte do estado e do município também foi prorrogado, só que para um pouquinho antes, julho, agosto e setembro. Tá bom? Então essas foram, galera, as principais medidas aí que o governo tomou, tá? Até a presente data. Óbvio que o negócio é muito dinâmico, né? Então pode sim, porventura, mudar ou termos mais coisas aí. Então a ideia desse canal
estar atualizando vocês aí das novidades. Então, toda semana eu vou trazer um breve resumo da semana aqui, tá bom? E vocês fiquem totalmente à vontade de entrar em contato com a gente e tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.